Olá, queridos pais ou responsáveis, dos nossos alunos da educação infantil, de ensino religioso. Quero saudá-los a todos, dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso trabalho aqui, Este curso, palestra, estudo, que é com o propósito de finalização, da nossa empreitada de estudos, na faculdade, o término, da nossa carreira nessa primeira etapa de estudos na licenciatura de Ciência da Religião. Mas para finalizar, a gente precisa fazer estágios, as escolas estão fechadas por causa do período pandêmico que estamos vivendo no país e no mundo. E por isso foi disponibilizado pela instituição em que nós estudamos esse modelo chamado de estágio híbrido de extensão universitária, que nos facilita, e também nos dá aí a oportunidade de fazer um trabalho a partir da nossa casa. E a nossa proposta foi essa, de fazer estudos para beneficiar a você pai, a você mãe, das crianças que frequentam as creches, escolas, enfim. Eu sou o professor Gilberto Souza, sou formado em teologia, sou bacharel em teologia, estou terminando a licenciatura em ciência da religião. E esses estágios são o trabalho para a conclusão do curso, E você é meu convidado especial, você é minha convidada especial. Espero que aprecie o trabalho. Será bom para mim, para o curso que eu estou fazendo, Mas será bom para você por causa da quantidade de conhecimento que você vai adquirir, que não está disponível tão facilmente nas redes sociais e na internet. Muito bem. A nossa aula 4, já fizemos a aula 1, a aula 2, a 3. E a nossa aula 4, eis aí na sua tela, Ensino religioso na educação infantil. Essas aulas estão sendo abrangentes porque vai de 0 aos 12 anos, Então a gente está enfatizando aqui infantil, mas na sequência entrará o ensino fundamental, depois o ensino médio, ok? Serão 3 estágios. Esse ensino infantil, depois ensino fundamental e ensino médio. Aqui eu estou falando já de algumas coisas que abrangem as crianças de 0 aos 12 anos, como foram lá nas primeiras 3 aulas. Muito bem, vamos para a nossa aula de número 4, cujo tema é esse daí. A importância da disciplina do ensino religioso nas escolas. Muito bem. Queridos pais, eu tenho certeza que se você não questionou, mas já ouviu alguém questionando sobre a importância do ensino religioso. Alguém diz assim, eu já ouvi pessoas dizendo, mas para que ensino religioso? Isso deveria ser uma coisa ensinada só nas igrejas, Só nos templos, só no meio dos grupos religiosos. No entanto, nesta videoaula, espero deixar claro para vocês a importância da disciplina do ensino religioso nas escolas. Em outras aulas, eu trarei para vocês as informações de como a disciplina do ensino religioso foi tratado, em relação às leis do nosso país, desde o início até os dias de hoje. Farei videoaulas aqui com essas informações e eu sei que você vai se beneficiar muito desse conhecimento.
Hoje eu vou falar nessa videoaula sobre a importância. Nas próximas, em algum momento, a gente vai chegar no momento em que a gente vai falar de como surgiu o ensino religioso, de como ele foi inserido, né, como disciplina oficial para os alunos nas escolas públicas, né, municipais, estaduais, enfim. Ok? Vamos lá. Ensino religioso na educação infantil. A escola não pode ignorar a importância da disciplina de ensino religioso como parte integrante da formação básica do aluno, do cidadão, né? Que começa na educação infantil e prossegue no ensino fundamental. Antes de continuar, eu quero só lembrar a vocês que estou usando aqui a metodologia que eu uso sempre, que é leitura e explicação do texto. Lembrar também que esse material didático que está exposto aí na tela para você, ele é proveniente de um livro cuja autora, excelentíssima autora, professora Silvana Fortaleza dos Santos. O livro é da editora Intersaberes, que é a editora que produz os livros da faculdade Uninter, né, da Escola Superior de Educação, a Uninter, onde eu estudo, onde eu sou formando. Ok? Então, para ficar registrado o material didático que estamos usando. Vou fazer a leitura novamente e já usando a metodologia que eu uso sempre. Leitura e explicação do texto lido. O ensino religioso na educação infantil, né? A escola não pode ignorar a importância da disciplina de ensino religioso como parte integrante da formação básica do cidadão. Bom, aqui a gente já percebe, é uma afirmativa da autora, com base em todo o conhecimento que ela tem das leis e desde quando surgiu o ensino religioso e de como surgiu também e por qual motivo foi inserido. Baseado nesse conhecimento, ela afirma desta maneira, e essa afirmativa última aqui, ó, o ensino religioso como parte integrante da formação básica do cidadão. Ou seja, entende-se pelas leis da Constituição Federal do nosso país que o ensino religioso é parte integrante da formação básica do cidadão. Ou seja, no Brasil, pelo menos, nós entendemos, através das nossas leis, que o ensino religioso ele é de extrema importância. Assim como matemática, português, história, geografia, biologia, química, o ensino religioso deve fazer parte, ele é parte integrante da educação básica. E começa na educação infantil e prossegue no ensino fundamental e vai até o ensino médio. A contribuição dessa disciplina possibilita despertar o aluno para os aspectos transcendentes da existência. Ou seja, percebemos aqui na afirmação da autora que a crença, há uma crença na maioria da população brasileira de que o ser humano não é apenas só um corpo físico, né? Ele também é um ser transcendente. E eis aqui já uma primeira razão pela qual é importante a disciplina de ensino religioso para as crianças no infantil, no fundamental e no ensino médio. A contribuição dessa disciplina possibilita despertar o aluno para aspectos transcendentes da existência. Continuando a leitura. Cabe ressaltar que esse processo é permeado de ações, gestos, palavras, símbolos e valores que só adquirem significado na vivência e partilha. Este capítulo faz uma reflexão dos objetivos, conteúdos e metodologias propostas para o ensino religioso na educação infantil. Estamos aqui numa introdução
e a gente vai diluir isso melhor daqui para frente. Como já foi dito, foi com a LDBN número 9394/1996 que a educação infantil passou a ser integrada à educação básica. Ou seja, aqui a gente já começa a ver como a disciplina foi inserida, né, no contexto escola pública, para que os alunos pudessem ser instruídos, né, no assunto. Na LDBEN, é uma lei, né, Lei de Diretrizes e Bases de Ensino Nacional, número 9394/1996, que a educação infantil passou a ser integrada à educação básica. Essa indicação sugere sua importância para a educação e exige a busca de novos caminhos para a prática pedagógica. Nessa perspectiva, foi elaborado um documento, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que, dentre outras orientações, determina um conteúdo mínimo para se trabalhar com essa faixa etária, estimulando a criança em seu desenvolvimento psicomotor, cognitivo e socioafetivo. Todavia, esse documento não contempla o ensino religioso para esta fase do ensino. A dificuldade torna-se ainda maior quando se percebe a falta de fontes bibliográficas de pesquisa voltada para esse segmento de ensino, ensino religioso no caso. Por essa razão, alguns autores buscam como referencial para selecionar os conteúdos para a educação infantil os parâmetros curriculares nacionais do ensino religioso, a PCNER, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, para o primeiro ciclo, adaptando-os a essa modalidade de ensino. Ou seja, aqui no início você está vendo que é um período histórico em que o Brasil está se organizando para fazer valer o ensino religioso como disciplina oficial para escolas públicas, né, no Brasil. Então, as primeiras leis, ou a primeira lei criada com referencial teórico para a educação infantil não constava o ensino religioso. Por quê? Por falta de material mesmo, de referência, né, bibliográfica. No entanto, foi criado aqui a PCNER, né, para o primeiro ciclo, adaptando-os a essa modalidade de ensino. Eles fizeram a adaptação do conhecimento de ensino religioso para esse grupo, né, que são as crianças, né, no período infantil. Ok? Continuando. Por enquanto são informações básicas e que de repente você pode até achar que não tem tanta importância, mas você já vai começando a entender como foi surgindo o ensino religioso e como ele foi sendo inserido, né, como disciplina para o infantil, fundamental e médio em relação às crianças nas escolas públicas. A educação infantil é um espaço privilegiado para a criança, no qual ela tem a oportunidade de ampliar gradativamente suas possibilidades de interação social. Como sabemos, a criança nessa fase é curiosa, tem o desejo de conhecer o mundo que a cerca e apropriar-se dele, né? Tomar posse dele, é isso mesmo. Daí a importância de o educador resgatar as informações que os alunos lhe trazem, possibilitando a socialização de suas experiências com os demais colegas de sala de aula. Essa interação é essencial, tendo em vista que, no ambiente escolar, a criança é desafiada diariamente a lidar com novas situações como, por exemplo,
dividir a atenção da professora com o grupo de colegas da sala, aprender a respeitar as normas de convivência da turma, aceitar as ideias dos colegas, lidar com situações de conflito e etc. Muito bem, aqui a autora já está mostrando a importância do ensino na educação infantil, o ensino geral, não é só o religioso, o ensino geral é a educação infantil. Qual é a importância? A criança, ela é curiosa, ela quer aprender e já quer tomar posse de tudo que ela aprende. Qual é a função do professor e da escola e do professor? É pegar essa criança que está tão curiosa e aprendendo coisas todo dia, a todo momento, colocá-la na sala de aula e ensiná-la a contribuir com os colegas, transmitindo aquilo que ela aprendeu. Não só isso, a interação também é essencial, né? Como está escrito aqui. No ambiente escolar, a criança é desafiada diretamente a lidar com as novas situações, como dividir a atenção da professora, ou seja, aqui estamos trabalhando a criança para ela não ficar, não se tornar uma criança obsessiva, né, que é só para ela. A professora tem que dar atenção só para mim. Aqui ela já começa a aprender que a atenção do professor, da professora, do pai, da mãe, do tio, de quem ela gosta, não é só para ela. Ela deve também aprender a compartilhar e entender essas coisas. E muito mais, né? Aprender a respeitar as normas de convivência da turma. Isso já vai refletir também na convivência dela com outras pessoas no ambiente familiar, social, do lado de fora da escola, enfim, né? E aceitar as ideias dos colegas. Aceitar aqui é no mínimo respeitar, né? Você não é obrigado a aceitar, mas você tem o dever de respeitar as ideias do outro, por mais absurdas que você pense ser aquelas ideias, mas deve respeitar. E isto é muito bem ensinado na sala de aula. O professor deve se dedicar muito a isso e a criança vai aprender a conviver dessa maneira. Lidar com situações de conflitos, né? Moldar os ânimos da criança, né? Para entender que em situações de conflito, como agir. Enfim, continuando a leitura, Nicolau traz uma contribuição nesse sentido, dizendo que na educação infantil a criança está construindo uma estrutura de pensamento, e essa construção vai sendo realizada à medida que ela interage com o meio, incorporando e transformando as informações que dele recebe, que do meio, né? Do meio é o grupo na sala de aula, o grupo de coleguinhas fora da sala de aula, no grupo familiar. Ou seja, a criança está construindo uma estrutura, né? Tendo consciência disso ou não, ela está construindo uma estrutura de pensamento, e essa construção vai sendo realizada à medida que ela interage. A estrutura de pensamento, a forma de pensar, a forma de enxergar o mundo, tudo isso vai sendo formado na vida da criança a partir da convivência com o meio social, né? A escola, família, familiares mais distantes, e por aí percebe-se que é dessa forma. Assim sendo, ela incorpora e transforma as informações que dele recebe. Assim como ela recebe essas informações, ela também, o cérebro dela tem o poder de transformar, de modificar e adaptar, enfim. Né? É nesse ambiente estimulante que a criança começará a perceber, inclusive, as diferenças existentes entre ela e os demais colegas, o que representa uma oportunidade para o professor de ensino religioso trabalhar a questão da acolhida e o respeito ao outro. Muito bem, aqui a autora já começa a falar da atuação do professor de ensino religioso, professor, professora, né? Tendo a criança todas essas características que
falamos até então, percebemos que é um campo fértil para a atuação do professor, da professora de ensino religioso com essas crianças. Já incutindo na mente dela a questão da acolhida e o respeito pelo outro. Nós já falamos disso em aulas anteriores. E o professor de ensino religioso, ele ou ela, né, atua no caráter da criança, trabalhando isso nela, ensinando ela a respeitar o outro, a respeitar o diferente, a perceber e entender, e ainda que não aceite, ainda que não concorde, mas que respeite. O respeito ao próximo é de extrema importância. Continuando a leitura, diferentemente do que ocorre no ambiente familiar, as atividades desenvolvidas no meio escolar são planejadas. Define-se os objetivos que se deseja atingir, seleciona-se os conteúdos mais significativos a serem abordados e busca-se as estratégias mais adequadas para sua aplicação no ambiente que atende, no coletivo, a individualidade e a diversidade de realidades dos alunos. Cruz, autor, né, ou autora, lembra que os conteúdos são a operacionalização dos objetivos, ou seja, escolhemos os conteúdos a partir dos objetivos e não a partir de qualquer lista elaborada com antecedência. Serve como conteúdo aquilo que ajuda a realizar o que está proposto como objetivo. Ou seja, estamos falando aqui da sistematização de informações que vamos transferir aos alunos. Não é de forma desordenada, como na rua, como em casa, né? Então, o ambiente escolar proporciona essa sistematização. E a criança vai ter o privilégio de aprender dessa forma, de forma sistematizada, sistêmica, né? E isso é de grande importância. Dentre as atividades propostas pela maioria das escolas de educação infantil, destacam-se atividades coletivas e ou individuais diversas, como o desenho, a pintura, o recorte, a colagem, a contação de histórias, a dramatização, as brincadeiras cantadas, as brincadeiras no parquinho, etc. Essas atividades têm a sua importância na medida em que contribuem para o desenvolvimento do aluno nos aspectos cognitivo e social, sem marcas de preconceito. Para Nicolau, autor, essa fase do trajeto educacional do aluno deve criar situações desafiadoras que levem a criança a pensar, levantando hipóteses, refletindo e procurando respostas. Viu? Eis aqui os objetivos dos ensinamentos sistêmicos da escola. Conduzir a criança pelo caminho, criando situações desafiadoras, claro, no limite de cada uma delas, de cada faixa etária, e as levem a criar a criança a pensar, a levantar hipóteses, refletir e procurar respostas também. Sabemos que as brincadeiras exercem um papel significativo na vida de qualquer criança, em especial naquela que está na educação infantil, pois favorece novas descobertas, né? Criança adora, crianças mesmo, né? Adoram novas descobertas, né? Seja de ordem social, cultural, emocional, cognitiva ou motora. No dizer de Oliveira, o autor que a gente vai ler agora, o que ele escreveu, ele e ela, né? A criança aprende melhor brincando e todos os conteúdos podem ser ensinados através de brincadeiras e jogos, em atividades predominantemente lúdicas. Entre os 2 e os 5 anos, entre os 2 e os 6 anos,
Aproximadamente, a criança usa o jogo simbólico, relacionando-se com o mundo eminentemente através da fantasia do faz de conta. Com essa perspectiva, justifica-se que o professor de ensino religioso utilize o lúdico como uma estratégia para o envolvimento do educando nas temáticas a serem desenvolvidas. Ou seja, a palavra lúdico apareceu já algumas vezes, não sei, de repente você não sabe o significado, mas quer dizer, tem a ver com o conceito de tudo que é brinquedo, brincadeira, que chama a atenção da criança através de brincadeiras, né? Lúdico. Então, o professor de ensino religioso para a educação religiosa, de ensino religioso para as crianças, deve também utilizar esse recurso. Recursos como foi lido aqui anteriormente, através de brincadeiras, né, de várias formas, para que a criança se sinta atraída e aprenda também através dessas técnicas, né, através do ensino lúdico. Sugere-se, pois, após a realização da atividade lúdica, maior interação dos alunos com o conteúdo por meio de atividade que propiciem o aprofundamento dos conteúdos. Avançando nessa análise do como fazer, encontra-se a questão dos conteúdos de ensino religioso propostos para a educação infantil. Considerando as características próprias dessa fase e os objetivos a serem atingidos, alguns autores, como Olenik e Daldegan, sugerem como conteúdo a alteridade, no intuito de explorar com a criança o seu próprio universo, a sua convivência e relação com as pessoas que o cercam, e com o transcendente, que constituem esse universo. Muito bem, aqui já começa as indicações acadêmicas para o real trabalho do professor de ensino religioso, professora de ensino religioso, com as crianças dessa faixa etária, né, até os 6 anos de idade. Ou seja, a intenção social do ensino religioso reside em conduzir a criança inserida no contexto da educação infantil à descoberta de si e do outro, né, para um mundo mais justo e solidário. E se o conteúdo trabalhado com a criança for de uma forma contextualizada, prazerosa e criativa, poderá contribuir ainda para a construção do entendimento e respeito às diferenças. Muito bem, aqui está o cerne da educação religiosa, do ensino religioso como educação, como disciplina oficial na educação nas escolas, né? O cerne é educar essa criança dentro da sua capacidade, é claro. Então, técnicas como o formato lúdico, mas de qualquer maneira, ou de que maneira for, né, o uso das técnicas, as ferramentas a serem usadas pelo professor, o objetivo principal é esse aqui. A construção do entendimento e respeito às diferenças. A criança deve aprender isso daí já desde a sua tenra idade, né? O ser humano precisa aprender isso. A conviver com as pessoas, a conviver com a sociedade, vendo, percebendo a diferença que há entre ele e o outro, mas entendendo que a diferença é normal, porque a sociedade é plural, ninguém é igual. Cada família tem o seu jeito de ser, cada pessoa tem o seu jeito de ser, cada grupo tem as suas características próprias, né? Então, eis aqui o cerne dos ensinamentos, da onde se
extrai todos os demais ensinamentos do ensino religioso nas escolas. Continuando a leitura, sabemos que os objetivos determinam não só os conteúdos, como também a metodologia. Aliada a essa proposição, Kramer propõe alguns princípios metodológicos que podem ser extensivos para o ensino religioso. Vamos ver quais são. Também a metodologia aliada a essa proposição, Kramer propõe alguns princípios metodológicos que podem ser expansivos para o ensino religioso. Eu fiz questão de aqui no slide, voltar um pouquinho no final do slide anterior, para a gente não perder a linha de raciocínio, né? Aliada a essa proposição, Kramer propõe alguns princípios metodológicos que podem ser extensivos para o ensino religioso. Quais são? Tomar a realidade das crianças como ponto de partida para o trabalho, reconhecendo sua diversidade. Trabalhar na realidade da criança e não na realidade de um outro grupo. Se a criança é até 6 anos de idade, qual é a realidade dela? Ela entende tudo que é através do lúdico, né? Com brincadeiras, mas que vai transmitir a ela um ensinamento que ela vai guardar e vai fazer uso dele. Observar as ações infantis e as interações entre as crianças, valorizando essas atividades. Observar as ações infantis e as interações entre as crianças. É necessário observar isso, valorizando essas atividades. Confiar nas possibilidades que todas as crianças têm de se desenvolver e aprender, promovendo a construção de sua autoimagem positiva. Propor também atividades com sentido reais e desafiadoras para as crianças, que sejam, pois simultaneamente significativas e prazerosas, incentivando sempre a descoberta, a criatividade e a criticidade, que se tornar crítica, né? Descobrindo, mas também questionando, né? Favorecer a ampliação do processo de construção dos conhecimentos, valorizando o acesso aos conhecimentos do mundo físico e social. Enfatizar a participação e a ajuda mútua, possibilitando a construção da autonomia e da cooperação. Observou quantas coisas estão aqui diante de nós, diante do professor, da professora de ensino religioso, né? Das quais ele vai propiciar a criança, né? Nesse processo de ensinamentos, nessa oportunidade de trabalhar com essas crianças. Eu achei muito interessante aqui enfatizar a participação e a ajuda mútua, ou seja, ensinar as crianças a ajudarem umas às outras em algumas atividades, estimulando elas para se tornarem esse tipo de cidadão, né, que ajuda o outro, possibilitando a construção da autonomia e da cooperação. A autonomia é ela consigo mesma, mas a cooperação é ela com o outro, né? Com essas considerações, justifica-se a necessidade de criar uma proposta pedagógica metodológica para o ensino religioso que esteja de acordo com as necessidades e características dos alunos dessa faixa etária. Depois de observarmos essas questões, né, podemos então dizer de forma sintética, por isso a síntese, né? A educação infantil tem a sua importância no contexto escolar na medida em que a criança é estimulada para o desenvolvimento de suas habilidades e competências. É nesse ambiente rico que ocorrem as primeiras relações sociais da criança, interagindo e aprendendo a respeitar o outro com suas
diferenças. Daí a importância do contato da criança com o universo religioso para a construção de sua de sua identidade religiosa nas diferenças e na alteridade. Resumindo, esse é o trabalho da disciplina de ensino religioso. Esse aqui é o cerne, né? É a base da disciplina de ensino religioso para as crianças nas escolas públicas em nosso país, principalmente, é claro. Estamos falando do nosso contexto social, né? No ambiente rico, no solo fértil do aprendizado, a professora de ensino religioso vai ensinar a criança a trabalhar, né, as relações sociais, interagindo e aprendendo a respeitar o outro com suas diferenças. Daí a importância do contato da criança com o universo religioso. Porque quem melhor que um professor, uma professora de ensino religioso para ensinar esses princípios básicos às crianças, né? Imaginem que ela está no seu primeiro estágio de vida, de convivência com a família em casa, daí que ela começa a ir para a escola, para a creche, né, para a escolinha, e lá ela começa a ver, a conhecer e a conviver com outras crianças e com pessoas diferentes que são os trabalhadores daquela área. Então, aqui está a oportunidade de ensinar para essas crianças princípios éticos e morais básicos que vão fundamentar toda a sua vida até o final da sua vida. É uma proposta que eu acredito ser muito boa, né? Porque, pensa comigo, professor de matemática ensina matemática, mexer com números. Professor de biologia ensina sobre as plantas, os animais. O professor de química ensina sobre mistura de elementos, suas composições e tal. O professor de português ensina a língua portuguesa, o de idiomas ensina lá inglês, espanhol, enfim. O professor de geografia ensina a criança a descobrir a se localizar, né, no planeta em que vive, no mundo em que vive. E o professor de ensino religioso? Ele vai partir do pressuposto da ética e da moral. A convivência com o outro, o respeito pelo outro e suas diferenças, né, construindo uma identidade a partir da criança, ela consigo mesma, ela vendo, vivendo, aprendendo, colhendo informações, transformando essas informações consigo mesma, trocando ideias, trocando conhecimentos, né? A convivência com outras crianças e vai crescendo e vai aprendendo e praticando isso. Ela também vai descobrir com o professora também do ensino religioso, ela vai descobrir a sua espiritualidade e vai se conduzir, né, nesse caminho, vai trilhar esse caminho e indiscutivelmente todos os grandes pensadores afirmam, né, que o ser humano tem em si a espiritualidade imanente. O grande problema é que a grande maioria confunde espiritualidade com prática religiosa, com religião. O ser humano ele tem em si a espiritualidade. Ele só precisa ser orientado para a prática da manutenção da sua espiritualidade, né? E a criança já vai aprender isso, lembrando sempre pai, mãe ou responsáveis dessas crianças que o professora de ensino religioso não pode jamais e não vai dizer para seu filho, sua filha, que ele
tem que seguir uma religião. Proselitismo jamais. A função desse profissional é ensinar a criança isso que nós falamos, que foi lido aqui no material didático, princípios básicos de convivência, de respeito, de alteridade, descoberta da sua identidade religiosa, da sua espiritualidade. Se a criança é de uma família que tem sua religião já declarada, esse profissional na sala de aula não vai interferir em nada, nem positiva nem negativamente. Ele vai ensinar a criança que, junto com ela, tem coleguinhas que a família dele tem uma outra religião e que ele deve apenas respeitar. Né? Respeitar na convivência, respeitar no conceito, respeitar nas diferenças de ideias, de percepção do mundo, enfim. Ok? Seguindo aqui. Para esse material didático que nós estamos fazendo uso, eu quero ainda usar da nossa autora, a professora Silvana Fortaleza dos Santos, as considerações finais, que eu achei interessante isso aqui, para a gente conversar um pouquinho. Isso aqui é uma colocação dela, um pensamento dela, no término do seu trabalho, desse livro espetacular que ela escreveu. Considerações finais, ela expôs dessa maneira. Sem dúvida, para o ensino religioso, o tempo ainda é de conquista, de envolvimento e de necessidade de discussão entre os dirigentes das escolas, professores e mesmo entre os pais de alunos, para um novo encaminhamento da disciplina no espaço escolar. Todavia, nos últimos anos, a questão do ensino religioso como área de conhecimento tem sido um tema candente entre os debates sobre educação, tanto no que se refere aos aspectos políticos como aos pedagógicos. Essa preocupação é decorrente dos grandes desafios que são impostos à educação por conta dos avanços tecnológicos ocorridos na sociedade e que têm provocado mudanças no desenvolvimento intelectual, social e cultural dos indivíduos, afetando diretamente os envolvidos no processo educativo. Quem são os envolvidos no processo educativo? Professores, pais e alunos. Escola, no contexto geral. Nessa perspectiva, o momento requer do aluno o pleno desenvolvimento do seu ser, ou seja, uma formação acadêmica e, principalmente, humana para a promoção dos direitos humanos pela justiça e cumprimento do dever. Acredita-se, pois, que de forma articulada com as demais disciplinas, o ensino religioso, por meio do fazer pedagógico, favorecerá o processo de formação desse novo cidadão. O processo de professor de ensino religioso, por sua vez, pode exercer um papel decisivo nesse processo, pois o como fazer está ligado à sua formação como educador e àquilo em que acredita. A expectativa é que este estudo possa contribuir para a busca da competência e da qualidade no trabalho docente por hora exigido no ensino religioso. Finalizando aqui o nosso trabalho nesse vídeo, deixa eu chamar a sua atenção só para mais uma coisa. Do meu ponto de vista, qual é a importância do ensino religioso nas escolas públicas? A importância consiste em que o professor, professora, habilitados, devidamente habilitados, ensine para as crianças os conceitos básicos da moral e da ética, que implicam na convivência,
no respeito ao próximo, a si, à família, enfim, à sociedade. Algo que, diga-se de passagem, está se perdendo, né? Esses conceitos, esses ensinamentos estão ficando rechaçados devido a novas ideologias e pensamentos que estão sendo inseridos no meio da sociedade. A criança vai para a escola, mas já tem pensamentos pré-formados, talvez vem de família, talvez vem de influências de fora, e essas coisas básicas para a vida do ser humano, esses conceitos básicos estão se perdendo aos poucos. E o professor, professora de ensino religioso está incumbido, né? Ele traz essa incumbência de resgatar esses ensinamentos às crianças. Então, eu apresento aqui para você de forma resumida e finalizando o nosso vídeo, a importância do ensino religioso. Há de convir, né? Você há de convir comigo que a religião, infelizmente, produz coisas negativas do ponto de vista de algumas pessoas, mas ela, do ponto de vista positivo, produz coisas que essas tais, né? O respeito, a ética, a moral, que tem na sua base o desejo de preservar a vida através do relacionamento entre as pessoas na sociedade. Ok? Queridos, aguardo vocês para a próxima aula. Até lá. Muito grato por sua atenção. Te espero na próxima aula.